Maxine! É sobre ele o vídeo de hoje, um filme que veio carregado de muitas expectativas, dada a boa recepção dos outros dois filmes da Saga X, se é que se pode chamar assim, né? Mas eu vou chamar assim, da Saga X, que é composta pelo X, a Marca da Morte, pelo Pearl, que foi o segundo filme, e agora por esse terceiro filme, Maxine. Mas antes de continuar, eu deixo aquele pedido para você deixar logo o like no vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas e me ajudar também. Vai lá, deixa o like e se inscreve. Eu tenho um carinho especial pelo segundo filme, pelo Pearl, porque ele foi um dos meus primeiros textos a serem divulgados, a serem publicados no meu próprio site, que é o Tarde de Cinema. Um texto no qual eu analiso, inclusive, como o diretor Ti West, que é o diretor de todos os três filmes, utiliza a cor azul e vermelha para contar essa história de slasher. Como ele ficou muito tempo em alta nas sessões do site, então a imagem da Mia Goth, que interpreta a Pearl no filme, com o machadinho lá, me traz boas lembranças, além do filme ser muito bom também. Tanto o Pearl quanto o primeiro filme, o X, a Marca da Morte. Recapitulando então, X, a Marca da Morte se passa em 1979, quando um grupo de jovens parte para uma casa, uma espécie de fazenda mais isolada na zona rural do Texas, para filmar um filme que seria um filme pornô. E os donos dessa casa seriam o casal composto pelo Howard e pela Pearl, um casal de idosos. Sexo e puritanismo seriam contrapostos, iriam se digladiar nesse primeiro filme. No segundo filme, no Pearl, nós vamos para os anos 10, no final da Primeira Guerra Mundial e início da popularização do cinema, para conhecermos melhor aquela senhorinha do primeiro filme, que é a Pearl. Temos um estabelecimento inicial, então, nesse segundo filme, da pureza da personagem título, que tem muitos sonhos, que vão se seguir em decepções, permeado pelo interesse pelo sexo e pela vontade, pelo sonho maior da Pearl, que é de ser uma estrela de cinema. Tudo isso naquele ambiente conservador e de poucas oportunidades do interior dos Estados Unidos. Agora, esse terceiro filme, Maxine, é uma sequência quase que direta de X, a Marca da Morte, ou seja, ele se passa alguns anos após os acontecimentos do primeiro filme. A nossa protagonista aqui é a Maxine Minks, interpretada pela neta da atriz brasileira Maria Gladys, a Mia Goth, que naquele primeiro filme era uma das jovens que estava filmando aquele filme pornográfico, e agora, na década de 80, ela já é uma atriz consolidada nesse mundo pornô, mas ela tem o sonho de se tornar uma grande estrela de Hollywood, de filmes sérios, digamos assim. Ela não é boba nem nada, sabe do poder da gravidade e do tempo na indústria pornográfica, ela tem esse sonho, então aqui em Maxine a gente vai ver essa protagonista indo atrás desse estrelato, custe o que custar. Estamos na Los Angeles de 1985 e, como era de se esperar, dado até os outros dois filmes, tudo vai respirar cinema. Existe uma explosão de videolocadoras e até o presidente norte-americano da época era o Richard Nixon, que havia sido ator, atuado inclusive ao lado de grandes atores como Humphrey Bogart, da Bette Davis. Ele havia sido o presidente do SEG, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, e se tornou político, bastante conservador e um anticomunista fervoroso também. Ou seja, assim como nos anos 10, o universo do filme ainda estará envolto de uma disputa entre as liberdades sexuais contra um puritanismo, contra um conservadorismo, mas dessa vez incluindo violências, visto que as liberdades sexuais estavam tomando um espaço antes ocupado por essas pessoas mais, entre aspas, comportadas. Diferente dos anos 10 ou dos anos 60 ou 70, na época que se passa o filme, em 1985, as pessoas poderiam alugar um filme pornográfico com muito mais facilidade, ou poderiam ir ao cinema e ver na tela grande as partes íntimas das atrizes, o que gera uma série de protestos, com pessoas comparando Hollywood como uma indústria que é a favor desse descaramento, com pessoas empunhando cartazes, comparando Hollywood a quase um culto satânico. Todo filme é um documento de sua época, e isso não só em relação a técnicas cinematográficas, efeitos visuais, mas principalmente em relação ao olhar dos realizadores para o momento em que se está vivendo, incluindo os valores da sociedade na qual o filme foi feito.
Dito isso, todo esse discurso contra a classe artística que a gente vê em Maxine lembra bastante o discurso que a gente escuta no dia a dia ou então nas redes sociais de que artista só quer saber de sexo, só quer saber de putaria, de que as artes, especialmente o audiovisual, é uma indústria envolta de pessoas que não querem nada com nada, de vagabundos, que querem proliferar a libertinagem, o que é uma grande bobagem e um tanto quanto perigosa, parafraseando Raul Seixas. Para um filme que se propõe a criticar esse puritanismo, Maxine tem muito pouco sexo. Nós não temos nenhum nu frontal, por exemplo. Então fica essa impressão negativa de que, olha como esses conservadores são ridículos, olha que coisa antiquada, mas a gente também aqui tá de brincadeira, a gente não vai mostrar um nu frontal, claro que não, pra quê, qual a necessidade? Mas é engraçado que um dos momentos mais emblemáticos do filme pode servir como resposta a esse tipo de crítica, que é, eu não vou dar spoilers nesse vídeo, mas é quando a Maxine pede para um personagem tirar a roupa, e aí a câmera sobe 3 andares, a gente vê o personagem nu, de costas, mas bem pequenininho, e aí você pensa, ok, não teve essa coragem. Mas aí o que vem depois é bem representativo de que o filme não vai apostar no sexo, mas vai apostar no gore, na violência gráfica e no sangue. O diretor e roteirista Ti West preenche o filme com diversas brincadeiras ao mundo do cinema relacionadas à sétima arte, assim como aconteceu nos outros 2 filmes, mas que não deixam de ajudar a contar a história da Maxine. São muitas as referências a filmes e ao cinema, desde a Maxine chamar de Buster, no sentido de idiota, um personagem muito parecido com o Buster Keaton, e aí meus pêsames para quem pegou a versão dublada, até citações mais diretas, como a Chinatown, no momento em que o Kevin Bacon, que interpreta um detetive, veste um terno claro, chapéu, óculos escuros e um machucado no nariz. Ou então a psicose, que pode ser o movimento que a pessoa faz ao empunhar e atacar com uma faca, até a visualização completa do Bates Motel. E, sinceramente, eu comprei a ideia. São homenagens divertidas que seguem a linha dos outros 2 filmes. Em X, A Marca da Morte, a gente tem diversas homenagens ao slasher, ao terror dos anos 70. Já no segundo filme, em Pearl, a gente tem homenagens aos musicais escapistas, aos musicais da Era de Ouro, ou mesmo aos filmes da Disney. Aqui em Maxine, a gente tem referências e homenagens ao terror dos anos 80, ao terror italiano, ao giallo. E isso, não, o filme em nenhum momento, nenhum desses 3 filmes, aliás, quer esconder o fato de que eles fazem essas homenagens escancaradas. E, principalmente, isso não atrapalha o desenrolar da trama. A montagem, também feita pelo Ti West, ela entra nessa brincadeira ao fazer raccords sonoros, no momento em que, por exemplo, ele une o som de um grito a um som ambiente em outra cena, ou então juntamente com a fotografia, quando eles estão dentro de uma boate, os personagens estão numa boate e a gente vê a luz pulsante, intermitente, daquelas luzes estroboscópicas, para dar uma sensação de tensão e ansiedade para a cena. A fotografia, aliás, ela chama a atenção desde o início, como a decisão de abrir o filme, uma das primeiras cenas é uma porta enorme de um galpão, que depois a gente vai descobrir que é um estúdio, e aí a gente vê a Maxine, pequenininha, caminhando, caminhando, e à medida que ela caminha, ela vai ficando maior, ela vai tomando a tela, num movimento que é bem significativo do engrandecimento, da ambição daquela protagonista. A textura granulada, remetendo à película dos filmes da década de 70 ou 80, junto com as telas divididas, ajudam para essa ambientação que o filme tem, assim como a direção de arte, nesse caso responsável pelos cenários, que fazem pequenas brincadeiras como colocar uma pista de pouso cenográfica dentro de um bar de strip que é localizado ao lado de uma pista de pouso real. São exageros que, dentro da lógica do filme, funcionam. Apesar de toda essa habilidade visual, Maxine infelizmente ainda se sente muito inseguro em arriscar, em deixar para o espectador interpretar passagens que seriam óbvias até, inserindo violentamente os famigerados flashbacks, aí 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É irritante porque é como se o filme chamasse o espectador de burro, ou então de geração TikTok, de que não consegue focar no filme e lembrar do que aconteceu 20 minutos atrás, para ficar tudo bem explicadinho. Mas é tudo quiche, é para ser vulgar, é para ser exagerado mesmo. Tá, mas nesse caso não justifica,
porque quebra a narrativa em favor de uma decisão de explicação óbvia e estúpida. A performance do ator que surge no terceiro ato, meio que de surpresa, por exemplo, é exagerada, mas é muito, muito boa, porque ajuda nessa ambientação, colabora dentro da lógica do exagero do filme, o que é diferente de você inserir um flashback para explicar uma coisa que estava na cara. Isso quebra a narrativa. Mas o filme Maxine ele tem um grande mérito que é bem difícil de se alcançar, na verdade, que é o fato de fazer com que o espectador se importe pela protagonista. Quando um personagem pelo qual a Maxine tinha carinho morre e a gente vê a reação da protagonista, principalmente quando ela percebe a forma violenta como aquela morte aconteceu, o filme chega perto do tocante, o que representa que esse capítulo final funcionou para que a gente se aproximasse daquela pessoa, para que a gente se aproximasse da Maxine, que é uma personagem em busca da fama. Por mais predatória que essa fama seja, por mais que ela tenha que se corromper, que virar um monstro para alcançar esse estrelato, ela está disposta a fazer isso. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Maxine, ou então se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!